Outro sim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que da maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Amém, amém. Muito obrigado. E o que eu quero dizer com isso, por que essa passagem, por que esse pano de fundo aqui, vamos dizer assim, porque o assunto vai muito mais longe do que isso hoje, mas seja o seu sim, sim, o seu não, não, não jurem por Deus, não jurem pela terra, não jurem por Jerusalém, não jurem pela sua cabeça própria, né? Hoje, refletindo sobre esse texto aqui, o que eu posso dizer antes de tudo é que eu não sei se todos os pastores, se todos os pregadores são dessa forma. Acredito que nem todos, porque não somos iguais e nem todos carregam a mesma verdade. Não estou aqui para julgar um ou falar do outro, não tem nada a ver com isso, mas eu sei que pessoas são diferentes e que pessoas carregam propósitos e verdades diferentes. E eu não sei se todos os pregadores são iguais, como eu estava dizendo, que pregam primeiro para eles mesmos, pregam primeiro, a mensagem bate primeiro neles próprios e aí depois isso passa ao povo de Deus que deveria também ouvir. Eu acho que, penso eu, na minha humilde opinião, que deveria ser assim com todos, que nenhum pregador deveria passar de lado da mensagem. Acho que a mensagem ela tem que passar, eu sou um canal da mensagem, mas ela não pode simplesmente passar por mim sem fazer efeito nenhum em mim. E não sei se todos vão concordar, se todos são desta forma também, mas esse texto hoje veio para mim aqui como uma reflexão, como uma direção. E por que não jurar por um, não jurar por outro? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Não que eu faça essas coisas aqui, mas é muito complicado. A gente vê, às vezes, já vi muitas vezes pessoas tendo que fortalecer a sua palavra, tendo que afirmar a sua palavra num juramento. Eu juro pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, por isso, por aquilo, por aquele outro, para que a palavra dele seja verdade, para que a palavra dele tenha valor, tenha algum crédito, né, nessa palavra que essa pessoa está dizendo. E isso vai contra o que a palavra de Deus está me ensinando. Embora muitos façam e utilizem disso, mas vai contra aquilo que eu acredito que é a palavra de Deus. Mas por que isso? Por que simplesmente o fato de não jurar, da palavra ter que ser o sim, sim ou não, não? Eu acho que isso aqui é um dos pontos, é um divisor, assim, sobre o assunto que eu quero falar hoje, que sejamos, se eu tivesse que dar um título talvez para essa mensagem, seria que devemos ser homens no reino de Deus, ainda que sejamos meninos aqui nessa terra. Ainda que aos olhos dos outros sejamos meninos, ainda que aos olhos das pessoas, de quem nos enxerga exteriormente, nos passemos por meninos, por crianças, por imaturos,
mas dentro do reino de Deus temos que ser vistos como homens de Deus, não como meninos de Deus. E este capítulo me chamou muita atenção, por quê? Porque isso daqui é um divisor assim, entre o homem e o menino, por exemplo, né? Se alguém de mais idade, com certa maturidade, chega para falar para algumas pessoas de determinado assunto, ou dar alguma notícia, ou falar a respeito de um assunto que ele tenha conhecimento, ele tem crédito, vamos dizer assim, né? Por ser um homem maduro, ter mais idade, ter conhecimento. As pessoas que o ouvem vão crer naquela palavra, sem ele precisar jurar por um, por outro e tudo, né? Vão crer naquilo que os olhos estão vendo. E diferentemente de você ouvir algo de uma criança, alguma notícia muito séria, alguma explicação, não sei, talvez científica a respeito de alguma coisa que você ouça de uma criança, de um menino, de alguém que não tem tanta idade, tanta experiência assim, você talvez não dê tanto crédito a isso, né? E isso é o que nos define, o que nos divide entre homens e meninos, por exemplo, né? As crianças, os meninos, os mais novos, não têm tanta firmeza no falar, não têm tanto crédito na sua palavra, e muitas vezes passa o tempo, as pessoas crescem, ganham idade, e ainda assim acabam não tendo credibilidade naquilo que falam, e aí usam o que vai contra a palavra aqui, né? Usa aquilo que vai contra a palavra, de jurar por um, jurar por outro, jurar pela mãe, pelo pai, para que a palavra dele possa ter um crédito, alguém possa crer naquilo. E isso é um pouco perigoso, porque o homem de Deus, o homem no reino de Deus, a palavra nos diz que ele deve ser irrepreensível, nos diz que este homem deve ser correto naquilo que ele diz, deve ser irrepreensível e tudo, e deve ter um crédito naquilo que ele fala. Ele tem que sempre falar a verdade, né? Sendo assim, o que o homem fala, ele tem que cumprir. A sua palavra basta. Como o versículo 37 nos falou aqui, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Se você toma uma decisão, se você fala algo, sendo um homem de Deus, sendo uma pessoa de Deus, eu falo homem aqui porque vem a calhar aqui no texto e na mensagem que eu quero trazer, mas isso serve também para as mulheres de Deus, serve também para as mulheres que se dizem cristãs e estão servindo no reino de Deus. Se você tem o seu sim, sim, o seu não, não, está de acordo com a palavra. Agora, o que passa disso, o que gera dúvida, o que você tem que se explicar, o que você diz que, sim, eu decido isso, mas com essa condição ou com aquela condição, a palavra nos diz que isso vem do maligno, a palavra nos diz que isso daqui não procede de Deus, que não devemos jurar uns pelos outros, pela nossa cabeça, ou por Jerusalém, que seja, porque não temos esse poder de garantir as coisas, mas a nossa palavra dita uma vez, ela tem que ter crédito, ela tem que ter credibilidade. Temos que falar aquilo que temos segurança e aquilo que temos a certeza do que estamos falando. Não falar para impressionar, não falar para chamar a atenção de alguém, mas falar aquilo que falemos com certeza, seja o sim, sim ou não, não. Né? Se essa palavra tiver dúvida, se essa palavra for duvidosa, aquilo que você fala precisa vir acompanhado de alguém para confirmar, ou de um juramento que seja, essa palavra já está fora um pouco dos padrões do que é o reino de Deus, que deve ser tratado com justiça e com verdade. Né? Se falamos em meias palavras, se falamos palavras somente para agradar alguém e não é verdadeiramente aquilo que está no nosso coração, isso desvia um pouco, desfoca um pouco do que a palavra de Deus nos orienta. Né? Então, é para isso que eu gostaria de chamar a atenção, gente. Seja o nosso sim, sim, seja o nosso não, não, para que possamos ser vistos no reino de Deus
como homens de Deus, como mulheres de Deus, não como as crianças que começam a caminhar e não têm certeza de para onde vão ou de onde vêm, que falam, mas precisam de um adulto do lado, precisam ou de um homem ou de uma mulher do lado para confirmar aquela palavra daquela criança. Que a nossa palavra seja suficiente, que a nossa decisão, que o nosso sim, que o nosso não seja firme, não seja levado por circunstâncias. Porque é isso que nós vemos aqui nesse texto que acabamos de ler, em Mateus 5, e não podemos fugir disso, não podemos fugir do que a palavra de Deus nos diz. Embora, se nós avançarmos um pouco aqui no mesmo livro de Mateus, lá para o capítulo 18, verso de 1 a 5, eu vou ler com vocês aqui, para eu poder contextualizar o que ele quer dizer, o que o texto quer nos dizer, mas também quero trazer uma explicação e a clareza, essa diferença das coisas. Mateus 18, 1 a 5. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Mas então como assim? Para entrar no reino dos céus temos que ser como crianças, mas também temos que ser homens do reino dos céus, homens do reino de Deus, ainda que sejamos vistos como meninos nessa terra. A criança, ela pode talvez não ter aquela credibilidade na palavra, ela pode não ter aquela firmeza, o seu sim, sim, o seu não, não, porque ela está aprendendo as coisas. Ela está aprendendo ainda o caminhar dela, ela está adquirindo maturidade. Só que nós temos que achar em nós, nos homens e mulheres que somos, o equilíbrio entre a nossa firmeza, o nosso sim, sim e o nosso não, não. O equilíbrio entre isso e a pureza de uma criança. Entre a humildade de uma criança e a sinceridade dela, porque próprio Jesus nos diz que devemos nos converter em criança para que possamos entrar no reino dos céus. Às vezes, temos firmeza na nossa palavra, temos a nossa decisão muito bem tomada, só que essa decisão ela não é fundamentada, ela não é baseada na nossa inocência e na nossa humildade. Essa firmeza no falar que nos faz sermos vistos como homens, como firmes, como maduros. Essa firmeza, por trás de tudo isso, ela é baseada em maus pensamentos, em más intenções e longe, longe da inocência e da humildade de uma criança. Aí eu digo que não adianta nada você ser o homem bem visto nessa terra, a mulher mais madura possível aqui nessa terra, se a tua decisão, o teu sim, sim, o teu não, não, a tua palavra firme, não estiver baseada na humildade e na inocência que tem no coração de uma criança. Se você tem firmeza para falar, se você tem firmeza para dizer o teu sim, sim, o seu não, não, mas por trás dessa firmeza você já maquinou, você já articulou toda a intenção por trás disso, eu lamento dizer para você que Deus ele vê o teu sim, sim, o teu não, não, mas antes disso ele já viu a intenção do teu coração. E se você fez isso com uma segunda intenção, toda a tua firmeza caiu por terra. De nada valeu a tua firmeza, a tua posição como maduro aqui na frente de todo mundo. Mas na frente de Deus você é só um menino, uma menina, que age por impulsos e interesses próprios. Se não convertermos o nosso coração como crianças, se não tivermos a humildade, se não tivermos a inocência que tem o coração de uma criança, que não pensa em fazer mal para o seu próximo, se não tivermos a pureza no coração, de nada adianta sermos vistos como os mais maduros e adultos aqui nessa terra. Porque
a palavra é muito clara em nos dizer que Deus, ele sonda a intenção do nosso coração. O que passou disso, palavras jogadas da boca para fora, o livro de Provérbios vai nos dizer algo muito interessante aqui, que eu gostaria também de ler. As palavras colocadas da boca para fora, além delas terem o poder de matar, além delas terem o poder de destruir, elas não voltam atrás. A palavra lançada, ela não volta atrás. Então pense muito bem. Antes de falar, antes de lançar uma palavra. E examine-se o homem a si mesmo. Examine o teu coração antes de lançar uma palavra, antes de dar uma sentença, antes de dizer um sim, antes de dizer um não. Qual é a intenção que você está se posicionando dessa forma? Provérbios 10, no verso 19. Provérbios é um livro que nos traz muita sabedoria, nos traz muitas reflexões, nos traz direções assim maravilhosas e muitas coisas que passam despercebidas no dia a dia, que se nós voltarmos os nossos olhos para o livro de Provérbios, nós podemos amadurecer e assim crescer de uma forma tremenda. Mas a respeito do que eu estou falando aqui, de dividir o homem do menino, de guardar as suas palavras, de falar com firmeza. Provérbios 10, no capítulo 19. Faça atenção a esse verso. Eu não quero pegar só o verso 19 isoladamente. É claro que existe todo um contexto, existe toda uma ordem aqui de pensamentos, de provérbios que nos edificam, mas esse daqui veio muito a calhar no texto que nós estamos lendo e no assunto que nós estamos falando. Provérbios 10, verso 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla os seus lábios é sensato. Há aqueles que falem, há aqueles que jurem por A mais B, pela mãe, pelo pai, pelo filho e tudo que vão falar, tudo que vão jurar, toda a história que vão contar é repleto de palavras. Diferente de quem era Jesus, que era simples, ele falava 1 mais 1 é 2, acabou a história. Cuidado com aqueles, ou cuidado com você mesmo, que fala, conta história, se justifica, conta uma história para justificar a outra. Provérbios está nos dizendo aqui que o pecado está onde tem muitas palavras. No muito falar mora o pecado. Você acaba tropeçando nas suas palavras, você acaba se confundindo, você acaba misturando o assunto nas suas palavras. E aí mora o pecado. Quando lemos em Mateus 5 aqui que não devemos jurar e o nosso sim, sim ser o nosso não, não, são questões simples, palavras simples, decisões e posicionamentos que não necessitam contar histórias. Se você está envolvido em uma questão, tome a palavra de Deus como prumo, como balança para essa questão, posicione-se de acordo com a palavra de Deus, seja sim, seja não, não precisa justificativa, não precisa contar história, não precisa muito falar, para que você não se deixe levar pelas palavras e acabe pecando. Seja posicionado, seja firme, porque tomarmos um partido, tomarmos uma decisão em determinado assunto, nas nossas vidas, para a nossa família, para o nosso casamento ou com os nossos filhos, que seja, o posicionamento, a diferença do posicionamento de um homem, de um menino, de uma mulher ou de uma menina, é simples e deve ser uma decisão, deve ser um posicionamento direto. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, porque
Tomar uma decisão à luz da palavra não é se deixar levar pelas circunstâncias, não é se deixar levar por aquilo que está acontecendo no momento. Talvez hoje você se vê numa situação que você precisa tomar uma decisão e aqui lemos na palavra que seja o seu sim, sim, o seu não, não. Se você está em cima do muro, ore, peça a Deus, não tome decisão precipitada enquanto está triste, enquanto está magoado, enquanto está nervoso. Tire o seu tempo, conta até 10, como no bom português nós falamos, esfria a tua cabeça, não tome a decisão precipitada, mas não deixe de tomar uma decisão. Não espere o tempo passar e que as coisas se resolvam sozinhos. É aí onde mora a diferença entre o imaturo e o maduro. É aí onde mora a diferença entre o homem e o menino. Eu, antigamente, quando andava muito de moto, praticava um pouco de motocicleta, costumávamos no nosso meio dizer que a diferença entre o homem e o menino era só o tamanho do brinquedo, né? Que o menino andava com uma bicicletinha de plástico ali, dizendo que era uma moto, e o homem, quando cresceu, ele andava com uma moto cada vez mais potente, mais forte e tal, e até brincávamos com isso, que a diferença entre o homem e o menino era simplesmente o tamanho do brinquedo. Claro que em determinado contexto isso parece até divertido, faz sentido, é engraçado, mas, infelizmente, para o reino de Deus, a diferença entre o homem e o menino não é o tamanho do brinquedo. A diferença entre o homem e o menino é a capacidade de poder tomar uma decisão. A diferença entre a mulher e a menina é a capacidade de poder tomar uma decisão e seguir em frente com essa decisão e arcar as consequências dessa decisão. Essa é a diferença entre ser o seu sim, sim e o seu não, não. Se hoje é sim, amanhã é não, você pode ter uma imagem de mulher madura, de homem sábio, mas a partir do momento que você diz que hoje sim, amanhã é não, para o reino dos céus você passou a ser o menino de Deus de novo. Porque a tua palavra não foi suficiente. A tua palavra nessa altura do campeonato, hoje é sim, amanhã é não, vai precisar vir acompanhado da próxima vez de um eu juro por Deus, eu juro pelo meu filho, pela minha mãe, pela minha casa, porque a tua palavra já não tem mais valor. Porque se você diz sim hoje e amanhã você diz não, ou ao contrário, você está caindo no contrário da palavra do Senhor. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Faça valer a diferença entre o homem e o menino. Tenha a capacidade de decidir hoje, de tomar um partido, de tomar uma decisão, manter isso até o final e arcar com as consequências disso. Se hoje você tomou uma decisão, ou ontem você tomou uma decisão que hoje já está te fazendo repensar, talvez as circunstâncias te levaram até lá. Talvez as circunstâncias fazem você se questionar se é a melhor ou a pior decisão. Não importa, a decisão está tomada. Você falou, você deu a tua palavra, você disse o seu sim ou você disse o seu não. Se hoje isso está te ferindo, se hoje isso está te machucando, está te complicando, se as circunstâncias mudaram, não é isso que tem que te fazer mudar de ideia. Não é isso que tem que te fazer voltar atrás. Porque essa decisão que você tomou, esse partido que você tomou, esse sim ou esse não que você disse, pode envolver só você, mas pode envolver outras pessoas. E aonde fica a tua palavra, onde fica a tua decisão, onde fica a tua credibilidade, onde fica Mateus 5:33? Eu juro que eu tomo essa decisão hoje e eu não vou voltar atrás. Ah, você vai jurar por quem hoje? Amanhã você vai jurar por mais quem? Porque amanhã a tua palavra não vai mais ter valor. E não é isso que conta no reino dos céus. Não é por quem você jura. É a verdade que você carrega. É a decisão que você tomou. É isso que te faz dividir entre o maduro e o imaturo. Talvez você tome uma decisão hoje porque você está empolgado com aquilo, aquela novidade te trouxe para você uma situação de empolgação e você tomou uma decisão, você disse que sim ou você disse que não, mas amanhã
a empolgação passou, amanhã aquela novidade já não é mais novidade. Só que a tua decisão foi tomada na novidade, foi tomada na empolgação. E o que você vai fazer com isso? Você vai manter? Ou você vai voltar atrás? Você vai se manter como o homem do reino? Como a mulher do reino? Como o maduro? Como o forte? Ou é mais fácil virar as costas, voltar atrás e falar assim, não, isso hoje está me prejudicando, eu não quero mais. Ou, eu tomei a decisão errada. Tudo bem? Você tem a opção. Você tem a opção. Lembre-se que a tua opção vai contra a palavra de Deus, mas você tem a opção. A própria palavra nos diz que tudo nos é permitido. Não vou entrar no mérito aqui, mas tudo é permitido. Você pode tomar o que você quiser, fumar o que você quiser, você pode usar a droga que você quiser. A palavra está dizendo que tudo é permitido. Mas nem tudo é lícito e nem tudo edifica. Coisas que satisfazem o teu coração vão contra a palavra de Deus. A decisão que você toma hoje, que você nega amanhã, que você troca de decisão amanhã, também te é permitido fazer. Só que não te edifica, não é lícito para você fazer isso. Por quê? Porque vai contra a palavra e não te faz mais maduro de como você pensava que era. A decisão de estar com Jesus talvez não seja mais fácil hoje para você. A decisão de amar a Deus talvez não seja mais simples hoje para você. E não é na empolgação, não é na tristeza. Eu digo empolgação porque empolgação é algo que te impulsiona no momento, seja isso bom ou seja isso ruim. Eu não quero usar aqui empolgação somente como um adjetivo um adjetivo positivo, somente como alegria, mas às vezes você está numa tristeza profunda, você não sabe mais para onde correr, alguém vem e te apresenta a palavra de Deus, alguém vem e te apresenta Jesus, e você, na empolgação ou na tristeza profunda, você aceita, você ouve, você até acredita. Só que isso não é empolgação, isso não pode passar amanhã. Você não pode acreditar hoje e amanhã deixar de acreditar. Crer em Deus, segui-lo, entregar sua vida a Jesus é uma decisão. Você é maduro ou madura o suficiente para tomar essa decisão e seguir em frente, custe o que custar? Essa é a diferença entre os homens e os meninos, e essa é a diferença entre as mulheres e as meninas. Tome uma decisão e mantenha-a. Seja certa ou seja errada. Nós temos o direito de errar. Nós somos humanos e vivemos errando. Vivemos pecando, como diz a palavra, e se pegarmos lá o original da palavra pecado, consiste exatamente em nos dizer que o pecado é errar o alvo. Então nós estamos em constante erro, tentando acertar o alvo. Nós podemos tomar decisões erradas. Nós não somos perfeitos. Nós temos a opção também de consultar a Deus. Aconselho que você faça isso a cada decisão que você for tomar. A chance de erro vai diminuir. Se você primeiro consulta, espera ele te responder e depois você toma a decisão. A chance de erro vai diminuir. Mas você, por você mesmo, você pode errar. E errando, tomando a decisão errada, você é maduro o suficiente para assumir a decisão que você tomou e assumir as consequências por aquilo? Ou na hora que a decisão dá certo, foi a tua decisão, foi você que falou. E na hora que dá errado, foi a culpa do outro, não fui eu. Mas não sou eu. Não, eu não sou assim, eu não fiz isso. Ou eu fiz isso por causa do outro, eu só tomei essa decisão por aquilo. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Para que você seja realmente separado dos meninos, dos imaturos, das meninas, das imaturas, tomou uma decisão, siga com ela até o final. Deu errado, puxa para você, assuma e diga, eu errei. E diga,
isso fui eu que fiz e não deu certo. E ponto. A partir daí, você, com a tua humildade no coração, você pode sim ser visto como a criança do reino do céu, que não procura se justificar, que não procura outro para colocar a culpa, que tem a humildade de dizer, sim, fui eu que errei. E visto ainda como criança do reino do céu, o que é que uma criança faz quando está errada? O que é que uma criança faz? Não digo quando está errado, porque talvez eles não tenham essa consciência, mas o que é que uma criança faz quando está suja? Trazendo essa sujeira para nós, adultos que somos. Nós adultos, quando pecamos, estamos sujos. A criança, quando não entende o que está se passando, quando está sujo, o que ela faz? Ela vai correr para o pai e para a mãe para limpar, não vai? Ou ela vai fugir suja, falar, eu estou suja, não quero que ninguém me veja. Não, a criança quer mais ficar limpa. Então ela corre para o pai e para a mãe para limpar. E você, adulto que deve ser visto como uma criança no reino dos céus, quando você se suja, quando você está com um pecado, quando você comete um erro, você faz o quê? Você justifica os outros ou você corre para o teu pai lá no céu para te limpar desse pecado? Ou você tenta esconder dele achando que ele não vai ver? Essa é a diferença de sermos as crianças do reino do céu. As crianças a que Jesus se refere, que são humildes para reconhecer os seus erros, que correm ao seu pai para limpar a sujeira que fizeram. Mas para que sejamos vistos como crianças do reino dos céus, temos que ser vistos como homens e mulheres maduros aqui na terra, que são capazes de tomar uma decisão, assumir e ir até o final, e se deu errado, não colocar a culpa em mais ninguém. Em guardar as palavras na nossa boca simplesmente para dizer assim, fui eu, me perdoa, estou errado, como é que eu posso consertar? Pronto, porque o que passar disso, Provérbios 10, 19 acabou de nos falar aqui, que no muito falar mora o pecado. Eu errei, mas foi por causa dele, por causa daquela, por outro, por aquele outro, que eu fiz assim, veja bem, a história é assim, não foi desse jeito que você escutou, deixa eu te contar melhor a história. Pronto, você acabou com a tua história. Porque você quer justificar. No final da história, eu posso até arriscar dizer que para que acreditem em você, você vai jurar pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua casa, pelo teu cachorro, pelo teu periquito. Mas a tua história já foi pro ralo, porque o teu sim não foi sim, o teu não foi não. Veio uma história para acompanhar. Lembre-se de que toda a história, lembre-se de que tudo aquilo que você fez, o que você passou, é só teu. E você não precisa sair expondo para todo mundo. Aquilo que você fez, o que você deixou de fazer, certo ou errado que foi, mas de coração limpo, de coração puro, quem vai te justificar lá na frente é o Senhor. Está escrito na palavra dele, não sou eu que estou te falando. É Ele que vai te justificar na frente daqueles que estão te questionando. Não é a tua história, ou o teu juramento, ou o que quer que seja que você fale que vai mudar a cabeça de alguém. Se alguém está do teu lado, se alguém é realmente teu amigo, se alguém é realmente, se você realmente é uma pessoa de credibilidade, nenhuma explicação vai ser necessária para te justificar na frente de quem quer que seja. Agora, se aqueles que estão te julgando, se aqueles que estão te menosprezando, aqueles que estão te caluniando, falarem alguma coisa para você, nenhuma explicação tua vai ser suficiente para te justificar na frente daqueles. Seja para quem quer que seja, para o teu amigo ou para o teu inimigo. Para uma explicação não vai ser necessária, porque ele acredita em você. Para outra, a explicação não vai ser suficiente, porque ele já está te condenando aqui. Então deixa esse papel da explicação e do convencimento para aquele que tem o poder de fazer. Com toda a verdade na luz da palavra. Seja o seu sim, sim, o seu não, não.
Tenha o coração humilde para tomar as suas decisões. Tomando uma decisão, vá com ela até o final, seja qual for a consequência. E o resto, o Senhor, nosso Deus, fará por você. Quero deixar essa reflexão para você. Eu quero que você pense, quero que você reveja as tuas atitudes, as tuas histórias, reveja aquilo que você está colocando para fora, reveja aquilo que o que você está colocando e para quem você está colocando para fora toda a tua vida, toda a tua história, toda a tua preciosidade. Porque o que é teu, é só teu, é valoroso para você, tem que se manter guardado dentro da tua boca. Aquilo que você fala, que você coloca disponível para todo mundo, aquilo já perdeu o valor. Todo mundo tem acesso, todo mundo sabe da tua vida, todo mundo já escutou as tuas histórias, as tuas justificativas, já não tem mais valor para você e nem para os outros. Agora aquilo que tem valor, ele está guardado em segredo. Aquilo que tem valor, ele está guardado dentro de você em segredo. A tua casa, a tua família, a tua vida está guardado para você e para a tua família em segredo. Você não tem que colocar isso para fora para ninguém. No muito falar, ali mora o pecado. Mas o sensato guarda a sua língua. Fique com esse provérbio, medite nessa palavra e seja o seu sim, sim e o seu não, não. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe.